Hoje eu quero trazer para vocês duas empresas do setor de saúde e fazer um comparativo utilizando inclusive o Trademap, que a gente consegue fazer isso, né? Comparar alguns indicadores que a gente considera importantes, como ROI, EBITDA, preço-lucro e muito mais. Então, se você está interessado nesse conteúdo, eu já vou te pedir para me acompanhar até o final do vídeo, deixar o seu like e, claro, se você não é inscrito ainda, já se inscreva aqui no canal e clique no sininho para sempre saber quando tem conteúdo novo por aqui, beleza? Bom, pessoal, primeiro a gente precisa falar um pouquinho sobre o setor de saúde em si, né? Eu considero que o setor de saúde, ele é sim relativamente perene. Não, claro, como um setor de energia ou um setor financeiro, mas no sentido de que quando a gente olha talvez a demografia, né, do nosso país, a gente está vendo que a população está cada vez mais envelhecendo, a demanda por saúde, ela vem crescendo ano após ano. E claro que a gente também tem que considerar que, apesar de nós termos sim serviços públicos, né, de saúde, ainda assim não é o suficiente para atender a demanda de boa parte da população. Então, no fim das contas, a gente poderia até mesmo introduzir nessa nossa conversa os planos de saúde, porque é justamente aí que eu quero trazer essa comparação hoje, né? Eu quero falar um pouquinho sobre a Hapvida e também sobre a Qualicorp. Mas a questão é que, né, gente, no setor de saúde não é somente o envelhecimento da população que a gente deve observar. Existem outros fatores que inclusive podem jogar contra, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, né? Nós estamos aí no meio de uma crise, então nós vimos aí a queda na renda de várias pessoas, fazendo com que alguns serviços fossem cortados. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala de uma crise sanitária que envolve, inclusive, toda essa questão de saúde, muitas pessoas ficaram antenadas, entendendo que, olha, eu acho que talvez aquele gasto com saúde que eu achava que ele era um supérfluo, talvez já não é mais tanto assim, né? Então, as pessoas começam a também dar um pouquinho mais de importância para esse setor, para um plano de saúde. E claro que quando a gente fala do setor em si, não é somente isso, né? Não tem só plano de saúde, nós também teremos algumas farmacêuticas, também teremos as próprias farmácias, enfim, o setor de saúde ele contempla aí diversos serviços, mas pra gente não delongar ainda mais, né? Sei que existe essa palavra, eu já quero compartilhar minha tela com vocês pra gente começar o nosso comparativo entre Qualicorp e Hapvida, que são duas empresas, então, que trabalham principalmente com essa questão dos planos de saúde. Vale ressaltar, né, gente, que existe toda uma análise quali que a gente tem que fazer, e eu acho que a gente deu uma pincelada quando a gente avalia os setores de saúde hoje, mas também nós precisamos considerar que existe toda a parte de governança, que é muito importante. Qualicorp, nós sabemos que em alguns momentos, né, nos últimos anos, deu uma pisada de bola aí com os seus acionistas, mas também, quando a gente fala da Hapvida, ela também fechou uma parceria recentemente, né, com a Notre Dame, então isso com certeza vai aumentar muito mais o seu potencial, né, de oferecer esses serviços, e esse é um ponto muito importante quando a gente olha para esse lado do quali. Mas agora, vamos dar uma olhadinha nos números para ver o que elas falam pra gente. Bom, pessoal, aqui eu já estou na minha tela do Trademap, onde tem várias ações, e aqui eu tenho tanto a Hapvida como a Qualicorp. Eu vou entrar aqui na Hapvida, a gente começa a ver, inclusive, alguns indicadores que consideramos, sim, importantes. Mas na hora de fazer o comparativo, eu vou descer um pouquinho a tela e vou vir aqui para essa parte da comparação, tá aqui em cima, comparação. E aqui a gente tem a Hapvida, Intermédica, Qualicorp, Redditor, que é inclusive uma recente na bolsa, né, e que muita gente ficou de olho, porque sim, tem uma participação muito importante no mercado, e a própria Fleury, mas aí claro que a gente não tá falando de planos de saúde em si. Então eu vou deixar somente a Hapvida e a Qualicorp, mas para isso eu tenho que desmarcar essas outras, né? Então eu vou deixar somente a Hapvida e a Qualicorp. Pronto, consigo começar a fazer um comparativo, né? Então tem um indicador muito importante que a gente gosta de olhar bastante, que é justamente a margem EBITDA, né? A gente quer saber o quanto que ela consegue fazer sobrar, né, entre todos os custos e as despesas dela quando a gente está falando da atividade principal dela. Então quando a gente fala de margem EBITDA, hoje a Qualicorp ela tem uma margem muito maior. Um outro ponto importante que a gente gosta de olhar é a própria margem líquida, e aqui a
a gente está olhando então todas as receitas, todas as despesas, Qualicorp ela segue na frente, né, com 19,44%, enquanto a Hapvida está com 11,18%. Outro indicador muito importante é justamente o ROI. Então nós temos o ROI aqui da Qualicorp, sim, muito maior do que a Hapvida. Na verdade é quase o dobro, né? Nós temos Hapvida com um ROI de 11,50 e Qualicorp 22,26%. Cabe ressaltar, gente, que quando a gente procura um ROI, eu considero que acima de 10% já é um número muito bom. Acima de 20%, então, nem se fala. Então aqui a gente começa a fazer esse comparativo. Agora, é importante a gente também entender a questão do endividamento dessas empresas, né? E para isso eu quero olhar a dívida líquida pelo EBITDA. Quando a gente fala de dívida líquida pelo EBITDA, a gente tem aqui Hapvida com 0,3 vezes e Qualicorp 0,4 vezes. Então aqui, gente, o que a gente percebe? Que ambas estão com uma situação muito controlada no quesito das dívidas, ainda que, por exemplo, tem uma parceria aí recente da Hapvida com a Notre Dame, né? O que poderia alavancar ela um pouco financeiramente. Mas aqui, tudo certo, é um endividamento muito baixo e controlado. Beleza, fizemos a comparação desses principais indicadores, agora vamos dar uma olhadinha, gente, no que a gente chama de valuation, né, que são alguns indicadores de preço. Depois a gente pode dar uma olhadinha também na questão dos dividendos. Então vamos lá. Aqui, clicando em valuation, eu consigo ver, por exemplo, o preço pelo valor patrimonial. E talvez é aqui que a coisa começa a mudar um pouquinho do jogo, né? Porque até então a gente viu a Qualicorp várias vezes, né, com vários indicadores na frente, mas quando a gente começa a olhar o preço, então a gente começa a entender que a Qualicorp, ela é uma empresa que aparenta estar muito mais cara do que a própria Hapvida. Então a Hapvida, ela está negociando muito próximo ao seu valor patrimonial, em 1,2 vezes, enquanto a Qualicorp está em mais de 5 vezes o seu valor patrimonial, né? Quando a gente falou do preço-lucro, que é outro indicador muito importante de preço, então aqui a gente já começa a ver que Qualicorp, ela está negociando em 24 vezes o seu preço-lucro e o Hapvida em 51 vezes. Em ambos os casos, muitas pessoas diriam, olha, acho que tá caro, né? A gente começa a olhar o preço-lucro acima de 15 vezes, 20 vezes. Mas ainda assim é muito importante a gente não olhar única e exclusivamente o preço, porque muitas vezes existem empresas que são caras, mas que elas podem ser caracterizadas como aquelas growth stocks, ou seja, aquelas empresas de crescimento, e que nada impede que o que está caro hoje fique mais caro amanhã. E aí que vem toda aquela nossa análise quali para entender qual dos dois negócios mais te apetece e cabe dentro da sua carteira. E aí, gente, por último, mas não menos importante, eu sei que muitos de vocês investem também em alguns setores pensando nos dividendos, mesmo eu já sabendo mais ou menos a diferença ali entre as duas empresas, quando a gente vai analisar o dividend yield, né, que é o quanto de dividendo as empresas estão pagando para os seus acionistas, nós temos aqui a Hapvida entregando 0,45%. O que é muito importante, tá, gente? A Qualicorp, como vocês podem ver aqui num período um pouco mais longo, ela estava com um yield muito maior. Aqui a gente está olhando por trimestre. Eu vou colocar aqui por ano para a gente dar uma analisada, tá? Então a gente tem aqui em 2019, que foi um ano difícil, onde a maior parte das empresas seguraram um pouco, né, caixa, seguraram um pouco essa distribuição dos dividendos, até mesmo porque o foco delas era, né, em se manterem vivas e funcionando perfeitamente no ano de 2020, foi um ano de crise muito difícil, mas historicamente a Qualicorp, ela sempre teve dividendos maiores. Em alguns anos, nós tivemos alguns fatos não recorrentes, né, como entrada de caixa por conta de um dos sócios que estava voltando para a sociedade, por aí vai, mas ainda assim ela segue na frente quando a gente olha esses últimos períodos. E bom, gente, basicamente, nesse comparativo, nós vimos que sim, Qualicorp, ela consegue ter vários pontos positivos, principalmente quando a gente olha esses múltiplos, né, que trazem pra gente aí alguns dados como rentabilidade, como, né, o preço pelo lucro, para entender se tá caro, se tá barato, quanto de dividendo tá pagando, mas ainda assim a gente não pode deixar de analisar o quali, né? Então nós temos que entender, olha, o que a Hapvida tá fazendo para tentar crescer, para tentar expandir nesse mercado e o que a
Qualicorp está fazendo hoje para tentar também continuar crescendo e ganhando cada vez mercado. A gente tem que colocar tudo isso na balança, mas basicamente o vídeo de hoje era para mostrar para vocês aí os principais dados de uma e de outra empresa para poder chegar no final e perguntar para vocês, né, diante de todo esse comparativo e de tudo que está acontecendo hoje, né, com o setor de saúde, qual das duas empresas você investiria? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber, e se tiver mais algum comparativo de empresas que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui para o canal do Trademap, também deixem as sugestões nos comentários, beleza? Um beijo no coração de todo mundo e eu vejo vocês então no próximo vídeo.